Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Dialogando Física. Estamos na aula 9 e a meta dessa aula é fazer alguns exercícios envolvendo a segunda lei de Newton, também chamada lei fundamental da dinâmica, e a fórmula está aqui em cima, né? A fórmula que nós vimos aí, força igual a massa vezes aceleração, ou física é massa, né? Ou outras dicas aí que eu dei para vocês de como estar memorizando isso aí. Então vamos lá, começar a nossa aula. O exercício da VUNESP diz assim: observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 quilogramas, é a massa desse carrinho, lembrando que quilogramas no Sistema Internacional de Unidades é a unidade correta, então não tem que transformar nada. Já vimos aqui que massa vai ser 0,4 quilogramas. Deixa eu só reorganizar isso aqui de forma mais organizada. Então, onde aparecer o nosso M, nós vamos colocar 0,4 quilogramas. Seguindo, esse carrinho, né, se moveu ao longo de uma trajetória retilínea e verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo, ou seja, de forma gradativa, de acordo aí com esses dados da tabela. Não quer dizer que a velocidade é constante, mas houve uma variação de forma permanente aí, ele sempre está variando essa velocidade aí. Então, observa, nós temos a tabelinha da velocidade em função do tempo, tá? Deixa eu só tirar esse negócio aqui. E ele me falou assim que quando o tempo era zero, a velocidade dele era 10, ou seja, ele já começou com o tempo, com o objeto já se movendo. Passou um segundo, ele passou com a velocidade para 12 metros por segundo. E aí vai até chegar a 4 segundos de movimento e ele já tinha 18 metros por segundo a sua velocidade ali. E ele pede, no intervalo desse tempo, a força resultante sobre o corpo aí do carrinho foi quantos em newtons? Newtons, unidade do Sistema Internacional, então nós sabemos que vamos usar essa fórmula. F para descobrir a força, igual a massa, vezes a aceleração. Meu céu que está muito ruim, mas vamos ver. Então, ficaria massa vezes aceleração. A massa nós já temos que é 0,4 kg e já está na unidade correta. A força é o que nós tentamos encontrar. Então, o que nos falta antes? Encontrar a aceleração. Então, o primeiro passo de tudo é determinar a aceleração. E para quem não sabe como calcular a aceleração, olha nesse cantinho aqui. A aceleração, ela é dada pela variação da velocidade em função do tempo. Então, nós temos isso aqui, ó, a aceleração é a variação da velocidade em função da variação do tempo. O que é a variação? São dois momentos. Teve uma velocidade para iniciar um movimento e uma para terminar. Do mesmo jeito, teve um tempo inicial e teve um tempo final. Então, a variação é sempre o final, velocidade final, menos a velocidade inicial, e o tempo final, menos o tempo inicial. Se olhar na tabela, a velocidade inicial foi aqui, ó. Esse é meu VI. E esse aqui em cima é meu tempo inicial, TI. E aqui foi o meu V final. E esse foi meu tempo final. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula. Fica assim, né? Velocidade final, 18. Velocidade inicial, que no caso ali eu tenho 10. Sobre o tempo inicial foi 0 e o tempo final, 4. 8 tira 10, 18 tira 10 dá 8, 4 tira nada, 4. E 8 dividido por 4 totaliza 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração, né? Então, agora que eu encontrei a aceleração, fica fácil. Eu quero encontrar a força, eu vou jogar aqui, ó. Então, força vai ser a massa, que no caso eu tenho ali que é 0,4, né? Então, vai ficar 0,4 vezes a aceleração, que é 2. Quando eu multiplico esses dois aqui, ó, eu tenho a resposta de 0,8 newtons. A opção seria a B.
Então, observa que nesse exercício não deu para a gente recorrer diretamente à fórmula da segunda lei de Newton. Nós tivemos que primeiro descobrir alguma letrinha. Nem sempre precisa encontrar essa letra. Se o enunciado já tivesse dito para nós aqui que a aceleração fosse 2 metros por segundo, você jogaria direto aqui na fórmula e finalizaria essa conta, tá bom? Vamos para a próxima. O próximo exercício, ele diz assim, ó. Um bloco A tem massa 12 kg, então esse aqui é 12 kg. E o outro, que é o bloco B, ele tem 4 kg. Lembrando que quilograma é a unidade aceita. Se fosse em gramas, você teria que dividir, multiplicar aí por, se fosse, exemplo, 4.000 gramas, você dividiria por 1.000 e ele se transformaria em 4 kg. Então, lembra que sempre tem que fazer a conversão somente se estiver em escalas diferentes, tá bom? E aí ele fala assim, ó, ambos repousam sobre uma superfície perfeitamente lisa, então não tem atrito. Se ele diz que essa superfície é perfeitamente lisa, ele não está considerando atrito com o chão, então não vai ter nenhuma força de resistência contra esse movimento ali na superfície. E a partir de um certo instante, uma força de F que ele chamou de 32 newtons aí, vou colocar aqui, ó, existe uma força de 32 newtons empurrando esse objeto que foi aplicado no bloco A. Só que como essa força aplica no bloco A, existe uma força de contato que o A empurra o B e o B empurra o A. Lembra? São corpos diferentes. A força que um empurra é na mesma direção, tudo na horizontal, e em sentidos opostos. Isso forma um par de ação e reação. Então, quer dizer que a força que tanto o A empurra o B e tanto o B empurra o A são valores iguais, têm a mesma intensidade. Então, se eu encontrar uma só, eu já tenho um valor de qualquer uma das duas, porque é tudo igual, tá? Então, vamos ver o que ele quer na letra A. Calcule o modo da aceleração do sistema. Então, o que seria a fórmula? De acordo com a segunda lei de Newton, né? O princípio fundamental, nós temos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que quando eu aplico a força no bloco A, não é só o bloco A que vai para frente se movendo, mas o B também vai. Então, a força que vai promover o movimento, ela empurra tanto o A quanto o B. Então, observa isso aqui. Como é o conjunto que entra em movimento, essa massa aqui tem que ser a massa total, que é a soma de A com B. Então, aqui vai ser a massa de A mais a massa de B. Então, ficaria força resultante. Se tivesse só um bloco em A, seria só a massa de A. Ou só o bloco B, só a massa de B. Mas como eu empurro o primeiro e o outro também vai, eu tenho que considerar as massas de ambos ali, se somando sempre. Então, a força resultante eu quero encontrar. A massa do primeiro é 12, mais 4, que já deu aqui 16, vezes o A que ele quer que eu encontre. Então, quanto que é a força? Vamos colocar aqui. A força ele me disse que era 32. Então, só organizando, ficou 32 igual a 16 vezes A. O 32 está multiplicando, ele passa dividindo, e aí eu vou ter A igual a 32 dividido por 16, totalizando 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu fiz? Eu somei esses dois, deu 16, a força ele me disse que era 32, e 16 vezes A, lembrando que isso aqui é um A, ficou 16 vezes A. O 16 estava multiplicando, passou dividindo em 32, e 32 dividido por 16 deu 2. Letra A, fechou. A letra B já pede algo diferente. Calcule a intensidade da força de contato entre A e B. Vamos fazer aqui. Então, entre A e B, vamos imaginar aqui é o A e esse aqui é o corpo B. Em A tem uma força aplicada de 32, certo? A massa de A é 12 quilogramas e a massa de B é 4 quilogramas, que a gente vai acabar precisando. E nós sabemos que a aceleração do conjunto é 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu quero saber a força de contato, lembra que é um par de ação e reação. Esses dois que eu vou pintar de azul valem o mesmo valor, porque eles têm a mesma intensidade. Então, ficaria assim, ó. A força que o A empurra o B, ela é a mesma força que o B empurra o A,
porque atuam em corpos diferentes, um é o A e o outro é B, a direção é a mesma, horizontal, mas os sentidos são opostos. Então, posso dizer que a força que A empurra B é a mesma força que B empurra A, porque forma um par de ação e reação, que é a terceira lei de Newton agindo aqui. Então, se ele forma um par de ação e reação, se ele pedir a gente chama essas forças internas que estão lá dentro da figura, observa que na figura anterior não se desenhava ela ali. Mas como há o contato, sempre a força de contato é uma força interna. Então, para a gente calcular qual foi a força de contato, a gente tem que abrir o desenho, né? A gente tem que abrir o desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo só melhorar aqui um pouquinho. Acho que é o máximo aqui que a gente pode conseguir. Então, olha como é que ficaria isso aqui. Ele não vai deixar ficar. Opa, vamos lá então. E aí, eu abrindo o desenho, fica dessa forma ali, né? Organizando a figura, olha como é que eu posso. Eu posso analisar eles de forma separada. Como é a força de contato, eu tenho que desenhar esses blocos sozinhos. A gente só vai fazer isso quando ele pedir força de contato, que um bloco exerce no outro. Se eu desenhar o A sozinho, fica assim, né? Eu tenho o A, onde eu vou ter a força aqui F, que é 32, e eu tenho uma força que o B exerce em A, certo? E se eu analisar o bloco B, eu só tenho a força, empurrando para cá, que é a força que A exerce em B. Então, se eu aplicar agora a segunda lei em cada um dos blocos, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, a massa desse objeto é só o B, então é só a massa do B. E a única força que eu tenho nesse objeto B aqui é a força AB. Então, se eu aplicar isso aqui, eu já encontro a força AB. Observa, força que A exerce B é a massa do B, que é quanto? A gente viu que a massa do B aqui é 4. E a aceleração é 2. 4 vezes 2 deu 8 newtons. Vamos verificar se vamos encontrar a mesma coisa do outro lado. Nem precisávamos fazer, bastava só pegar esse resultado aqui e acabar a conta. Mas observa, sempre eu pego num exercício um objeto que tem menos força, porque o cálculo é mais simples. Se eu pegasse só o B, eu conseguiria encontrar facinho, porque só teria uma força atuando no B. E a massa é só de B, porque só tem ele lá. Agora, se eu for analisar esse dado de cá, eu tenho duas forças atuando em sentidos opostos. Vou falar que quem está vindo para cá é positivo, quem está indo para lá é negativo. Então, o F vai ser positivo e o FBA negativo, sentidos opostos. Então, vai ficar assim. Força resultante é igual a massa de A, porque a força está sendo aplicada somente em A, vezes a aceleração do sistema, porque todos eles são acelerados com essa aceleração aqui em cima. Então, ficaria o F menos FBA, que é a força que B exerce em A, mais a massa de A, vezes a aceleração. O B é 32, o F é 32, desculpa, o FBA eu não sei, a massa de A é 12 vezes A. Eu vou passar, desculpa, o A vale 2, deixa eu apagar aqui, lembrando que aqui vale 2. Se eu multiplicar, daria 12 vezes 2, 24, então vai ficar 32 menos FBA, 24. Eu vou passar o FBA para cá, ele vai vir positivo. Então, ficaria assim, ó. Deixa eu só organizar. Então, ficou FBA, foi para lá. O 32 fica aqui, nesse caso, né? E o 24 vem para lá subtraindo. E 32 menos 24 dá 8 newtons. Então, a gente viu que dá a mesma coisa, observa. Eu só isolei, trouxe o FBA para cá, ele veio positivo. E eu levei o 24 para lá, ele era positivo, foi negativo, subtraindo. Então, tanto faz as duas respostas que eu pegar, ou analisando o corpo A ou analisando o corpo B, dá a mesma resposta, porque eu concluí que essas forças formam um par de ação e reação. Elas têm que ter a mesma intensidade, o mesmo valor, porém os sentidos são
opostos. E lembra que toda vez que tiver uma força para um lado e uma força para o outro, você padroniza uma como positiva e a outra como negativa. Espero que tenha te ajudado aí. Bons estudos, dá uma olhada no playlist do canal, tá bom? Um grande abraço a todos.